Mais um Conexão Empresarial e hoje, como todos os programas, uma aula de ideias, de empreendedorismo, de negócios. E eu sempre agradeço aqui no Conexão Empresarial a essa empresa, porque faz parte da minha imagem, do meu posicionamento. E negócios, reuniões, onde quer que você chegue, a sua imagem sempre chega primeiro. Quando a gente fala de sucesso no mundo corporativo, a imagem é importantíssima. Por isso que no programa de hoje eu fiz esse convite muito especial. Mas antes de apresentar o meu entrevistado, eu queria convidar vocês a acessarem o nosso perfil no Instagram, Conexão Empresarial SBT, e também acessarem o QR Code que está aqui na tela, onde você pode acessar esse e todos os outros programas no canal do TH+ SBT Interior do YouTube. Bom, não vou tomar muito mais o tempo, porque o papo vai ser maravilhoso. Eu estou com o Diego Gonçalves, ele que é o proprietário da Sir Alfred Barbearia em Birigui. A gente vai falar sobre a barbearia na cidade de Birigui, Araçatuba, recém-inaugurada. Mas a gente vai falar também primeiro sobre o empresário. Diego, para mim é uma honra entrevistá-lo. A gente se conheceu recentemente. Eu tenho acompanhado o seu trabalho. A gente participou de uma apresentação onde você falou sobre a sua história e eu fiquei impressionado. Por isso eu quis compartilhar ela com as pessoas, porque eu acredito, o propósito do programa é que você que está aí em casa se inspire na história, nas histórias, né? O programa é um grande sucesso hoje, principalmente pelas histórias dos meus entrevistados, assim como você. Então é uma honra entrevistá-lo. Muito obrigado. Eu que agradeço, Joca. Para mim, a honra é minha de ter você aqui, de novo aqui na barbearia, né? E a gente, assim, acompanha seu trabalho há bastante tempo. Você é um cara de muitas conexões. Então fazer esse trabalho aqui com a gente, participar da Conexão Empresarial pra gente é um privilégio mesmo. Eu que sou grato por você estar aqui hoje. Diego, vamos começar contando a história. Hoje a gente está aqui na barbearia de Birigui, que já é um sucesso, lindíssima por sinal. Você abriu uma unidade em Araçatuba, que a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Mas como que foi? Quando que você resolveu empreender? Qual que é a sua relação com barbearia? Você já era desse segmento? Conta um pouquinho para quem está nos acompanhando da sua trajetória até aqui. Então, Joca, eu já sou barbeiro há 15 anos, né? Então acho que como todo mundo começa trabalhando em algum lugar, trabalhando para alguém, né? Isso a gente aprende muita coisa quando a gente trabalha para alguém, a gente cria muita experiência, aprende muita coisa boa e também coisa ruim, né? E numa fase difícil da minha vida eu decidi empreender. Não podia esperar muito mais tempo, já estava ficando velho de idade, não podia esperar muito e decidi seguir as minhas próprias pernas. Montei uma barbearia bem pequenininha, que na época chamava Barbearia Dots. Isso em que ano? Isso foi em 2018. 18. E a gente tinha lá nessa barbearia tinha uma loja de roupa de marca junto e uma barbearia e eu trabalhei lá. Então coloquei o nome da barbearia também como Dots, que era o nome da marca de roupa lá, da loja de roupa, né? E aí veio, como todo mundo sofreu, veio a pandemia, né? Veio a pandemia e a gente teve que fechar. Foi aí que deu o start de crescer, né? Onde todo mundo tava passando dificuldade, né? Pessoas morrendo, pessoas fechando os seus negócios. Aí veio o start de poder crescer e empreender ainda mais. E aí surgiu a Sir Alfred, na pandemia. Na pandemia. E por que Sir Alfred? Fala um pouquinho sobre a marca. Então, quando veio essa pandemia, a gente foi pro fundo da minha casa, da minha sogra, na verdade, na área da casa da minha sogra. Bom, a gente vai colocar aqui, enquanto ele tá falando, essa foto que é muito emblemática. É muito legal. Então, assim, os clientes gostam da gente, acompanhou a gente, ia na área de casa, a gente passou calor, passou frio nessa área e tudo os comércios fechados, né? E aí eu sempre sou o cara que lembra das frases, né? E eu tinha uma frase na minha cabeça que é na crise que você sobressai. Então eu vi muitos locais se fechando, pensava que quem se mantesse com o negócio na pandemia, depois que acabasse a pandemia, ele ia explodir. E os que fechavam, infelizmente, ia ser uma dificuldade. Então pegava eu e minha esposa Larissa, a gente saía todo dia à noite para procurar pontos estratégicos para poder ampliar o negócio. Então a gente estava na área de casa e a gente pensou, agora acho que é a oportunidade de repente crescer, porque tem muitos locais estratégicos fechando. Então foi onde a gente viu esse prédio aqui, né? E a gente olhou e falou, poxa, é aqui todo mundo passa e todo mundo para. Então, todo mundo está caminhando para o centro, então todo mundo está indo para o trabalho. Então, a escolha do ponto é muito importante. Então, onde a gente decidiu, vimos o preço, como a gente vai pagar isso agora? Nós só acreditamos. E estamos isso em 2020. 2020. Ficamos isso.
Ô Diego, de lá para cá, né, 5 anos se passaram, você cresceu muito, e eu acredito, assim como você já compartilhou isso comigo, hoje a sua esposa Larissa faz parte da gestão, e você investe muito, né? Você já compartilhou comigo que você investe pesado, mas não apenas na técnica como barbeiro, porque hoje você tem uma equipe muito grande, mas também em cursos de gestão. Por que você entende que é tão importante esse tipo de investimento? Joca, na verdade, quando a gente começa sozinho, a gente não tem muito entendimento, a gente erra bastante. Então a gente sofre, né? Como diz a palavra empreendedor, as 3 últimas letras é dor. Então o empreendedor sofre. Ainda mais empreender no Brasil não é fácil, né? Então assim, a gente, com alguns erros que foi acontecendo, tipo o nome, de você não registrar a marca quando você monta. Quando você não tem condições, você deixa tudo isso por último. Hoje, inclusive, a gente tem um processo nisso que a gente pode, de repente, até perder a marca. Então, assim, a gente vai aprendendo com o quê? Com os erros, né? Então, a gente vê a oportunidade de ir crescendo, de compartilhar, de ver cursos para poder realmente fazer a parte de gestão, né? Porque não é só cortar o cabelo. Quando você quer crescer, você tem que investir em outras coisas, né? Em gestão, em marketing, em branding. Só que isso, no começo, a gente não entende. A gente vai buscando no decorrer do tempo, vendo as necessidades. Quando você fala de empreender, o empreendedor é amador, isso é fato e você tem investido muito. E eu queria entender com você agora como você faz para fazer estratégia do seu negócio, né? Que é uma coisa que demanda. É importante você estar no dia a dia. Eu sei que você está na operação, tanto em Birigui, especialmente em Araçatuba nesse primeiro momento, mas também é importante você sair, né, do foco e olhar a coisa de cima. Como que você equilibra estar no operacional e sair do operacional para fazer a gestão? E o quão importante é para você sair um pouco do operacional? Olha, inclusive dentre tantos esses cursos que a gente, no decorrer dos anos, a gente fez eu fiz uma mentoria com um cara hoje que é referência no Brasil e no mundo, chama Seu Elias. Provavelmente muita gente que está nos assistindo deve conhecer o Seu Elias, a história dele. E dentre esses cursos, o Seu Elias, ele faz uma mentoria. Ele vende uma mentoria. E é onde eu vi a necessidade de estar dentro dessa mentoria. Porque eu sabia que lá ia dar um start, um boom, ia aprender. E dentro dessa mentoria não é corte de cabelo, é justamente você crescer o seu negócio. Uma das coisas que ele sempre falou é de realmente você sair do operacional e ir para o estratégico. Tem muita coisa, por exemplo, não só o dom de barbearia, mas o dom de qualquer empresa. Tem muita coisa que está na mente dele, só que se ele estiver no operacional, ele não consegue expor isso. Executar, né? Executar. Então ele precisa passar isso para as pessoas que trabalham com ele e ele tentar ir saindo do operacional e criar estratégias, na verdade, para poder fazer o negócio crescer. E aí, como que você lida quando você passou a deixar de atender? Você teve dificuldade com algum cliente que estava acostumado, que fazia questão de ser atendido com o Diego? Como que você fez essa mudança de mentalidade que não é o Diego, e sim a Sir Alfred? Joca, até você pegar aqui no quadro, quando a gente criou a Sir Alfred, né? Depois eu vou até falar o porquê Sir Alfred, né? Que a gente mudou lá o nome. Aliás, já conta agora e a gente volta dessa pergunta que eu te falei. Tá. Quando a gente saiu daquela DOTS que eu falei que a gente quis empreender aqui num prédio maior, a gente precisava criar um nome. Então muitos clientes falavam assim, coloca seu nome, Diego Gonçalves. Eu não achava legal a ideia de colocar o meu nome, porque todo mundo coloca o nome, né? Então existem vários salões na cidade, o nome próprio. E eu achava que não seria legal e eu queria crescer com esse nome que eu escolhesse. E aí é interessante que o meu nome é Diego Alfredo Gonçalves. E o Alfredo é o nome do meu finado avô. Mas eu nunca gostei desse nome Alfredo, né? Então eu sempre assinava Diego Gonçalves ou Diego A. Gonçalves. Eu tinha vergonha do meu nome, eu não gostava. E aí, dessa mudança de prédio, de criar um nome, né? A gente teve que se reinventar, né? Aí veio o Alfred na cabeça, que eu gosto muito do Batman, na verdade, tem o Alfred do Batman. Aí veio o Mr. Alfred, Sir Alfred. E esposa era professora de inglês. Lari, o que você acha? Ela falou, puta, amei. Falei, então vai ser o nome que eu vou gostar agora pro resto da vida.
E o que era uma coisa que você não gostava, virou eu tinha a razão da sua vergonha. empresa. Hoje é a razão da minha empresa, hoje é um nome que eu carrego e vou amar pro resto da vida. E assim, e nesse nome Sir Alfred, eu já vi que era um nome que podia ser uma expressão, né? Internacional. É. E aí foi aí a criação da marca mesmo, da barbearia Sir Alfred, entendeu? Que é um sucesso hoje. Eu fiz uma pergunta pro Diego, ele não respondeu ainda. Daqui a pouquinho, no segundo bloco, a gente volta com ele falando como foi essa virada de chave, principalmente na percepção dos clientes, o que não é fácil, mas ele vai contar para vocês mais sobre isso daqui a pouquinho, não sai daí. Estamos de volta com o Diego Gonçalves, ele que é o responsável da Sir Alfred, que eu agradeço todas as semanas aqui, que é quem cuida da minha imagem. E no primeiro bloco a gente ficou devendo para vocês a resposta. Como que foi quando você resolveu sair não totalmente, mas sair parcialmente do operacional e ir para a gestão? Tem pessoas que querem fazer a barba com o Diego. E aí, deu para reter todos os clientes ou você perdeu algum cliente nesse processo? Olha, Joca, eu confesso para você que é uma fase muito difícil. Acredito que muitos donos de barbearia sofrem com isso. Não só barbearia, né? Qualquer negócio. Nessa mentoria que eu fiz com o seu Elias, ele sempre falou que o nosso negócio só ia para frente a hora que a gente saísse da cadeira, né? Ia pro estratégico. E quando eu montei, que eu coloquei Diego, era porque a gente seria... muitas pessoas já me conheciam devido a um salão que eu trabalhei. Então hoje o meu trabalho, meu foco é tirar o meu nome da operação. Porque quando você coloca o seu nome na empresa, a pessoa espera as pessoas você. vinculam você, eles só querem você, ele quer o dono da empresa. E hoje a Sir Alfred não é só o Diego Gonçalves mais. Hoje a Sir Alfred todos os nossos barbeiros são excelentes profissionais, né? Então a gente ainda tô nessa luta de sair na cadeira, porque às vezes você tá preso na cadeira. Hoje a gente vai estar montando a terceira unidade, né? Depois a gente vai falar mais. A gente não consegue ficar na cadeira, porque você não consegue liderar com eficiência, você não consegue ter estratégias para os nossos barbeiros crescerem. O dono da barbearia, que ele quer realmente crescer, a barbearia quer crescer, o barbeiro não pode ser o melhor funcionário, vamos dizer, do negócio, entendeu? Sim, falando sobre isso, já me dá o gancho para minha próxima pergunta, que é o seu perfil de liderança. Por quê? Hoje, quem tem salão, barbearia, a maior parte, acho que quase 100%, está no formato salão parceiro, onde é uma parceria entre o profissional que presta serviço e você que é o dono da empresa. Ou seja, teoricamente não é uma relação de patrão-empregado. Sim. Então você não tem aquele compromisso, teoricamente, da pessoa cumprir horário, da responsabilidade de não faltar. Como que você faz hoje? A maior dificuldade de todo mundo no Brasil é mão de obra qualificada, pessoas responsáveis. Como você faz para captar e manter, reter bons talentos na barbearia? Uma das coisas também, quando eu volto sempre falando de mentoria, porque isso foi uma virada de chave na minha vida. Ele sempre falou pra gente liderar libertando as pessoas, né? Então, como eles não são funcionários da barbearia, eles são prestadores de serviço, a gente não exige horário deles, eles chegam a hora que eles quiserem, na hora que eles tiverem cliente pode vir. Então a gente dá toda uma liberdade. Então assim, a gente tenta fazer o máximo para reter eles, investindo neles próprios, investindo na estrutura, investindo até recentemente a gente inaugurou, fizemos uma sala de descanso para os barbeiros, já que eles não têm clientes, com um cafezinho, com geladeira, porque a gente tem que valorizar ele. Se a gente cresce, a barbearia cresce porque eles estão aqui com a gente, né? Então eu falo que segurar as pessoas já é difícil. Não fazendo nada ainda para eles é impossível. Então por isso que a gente tenta fazer o quê? Fazer o melhor, dar toda uma estrutura para eles crescerem também, para eles poderem ficar com a gente. E não quer dizer que eles vão ficar pro resto da vida, porque eu acho que sonho não se brinca, né? Se cada um tiver um sonho de ter um negócio, são ciclos. Diego, outra coisa, a barbearia em Birigui já é consolidada, apesar de ser uma empresa recente, né, de 5 anos, já é consolidada, é linda, maravilhosa, e agora você inaugurou Araçatuba, mas antes de falar de Araçatuba, como fazer para se diferenciar? Porque afinal de contas, teoricamente, tem uma barbearia em cada esquina, né? Como que você entrega essa percepção de valor pro seu cliente? Cara, uma das coisas que mais eu acho que é o diferencial na Sir Alfred, que é realmente que tá aqui, acho que as câmeras não vão pegar, no quadro de missão, visão e valores. Isso foi uma ajuda de um cliente que me ajudou a fazer.
Eu acho que pouquíssimas barbearias vai ter isso, né? Coisa que todas as empresas têm. Missão, visão e valores. E numa das nossas, na nossa missão, fala de realmente proporcionar uma experiência para o cliente. Então, assim, realmente nunca foi só cortar um cabelo. Vamos dizer, hoje a gente tem uma cervejinha diferenciada, uma cervejinha importada, a gente tem uma área kids lá em cima, entendeu? Então a gente tem visagismo, a gente tem preenchimento de barba, então fazer algo realmente... A experiência é levada a sério. Uma experiência, o cara sai daqui com uma experiência completa, na verdade. Meu olho não consegue deixar de olhar para esse 2025, parece até que foi combinado. Na sua visão, você diz o seguinte: tornar-se referência na região como barbearia, modelo, e até 2025 ter mais de uma unidade. Quando que você escreveu isso? E 2025 realmente aconteceu isso, né? Isso a gente escreveu há 3 anos atrás, a gente colocou esse quadro, né? Então, quando a gente... Isso é uma bíblia, né? A gente tem que cumprir, né? Tá escrito, a gente tem que cumprir. Então, esse era o ano de cumprir, onde a gente viu a oportunidade de empreender e agora levar Sir Alfred Prime para Araçatuba. E por que Sir Alfred Prime? Sir Alfred Prime, a gente quis fazer algo como era num prédio comercial, Newark Tower, bem conhecido da cidade de Araçatuba. A gente viu a necessidade de fazer algo mais compacto, algo mais... dar uma experiência diferente para o cliente, uma exclusividade, um uísque para o cliente, uma cerveja, um lugar mais tranquilo para o cara ouvir a própria música, ele gosta. Não, e ali você tem a vantagem, né? Que você tá dentro de um prédio com um fluxo de 7 mil pessoas, que as pessoas querem praticidade, né? Então quem tá no New York Tower a trabalho, ou quem vai para uma reunião, ou pro médico, e para quem já tá lá, ficou... E a primeira, né? Assim, você liderou. A gente pensava justamente nisso, porque quando eu queria ir para Araçatuba e no New York Tower, eu vi que o cliente já tá ali dentro, o possível cliente. Não é o cliente da rua, ele já estava ali. Nem você falou, 7 a 8 mil pessoas dias passam ali. Então o possível cliente estava dentro do prédio. Foi onde a gente teve a sacada de montar a primeira barbearia no New York Tower. E agora os próximos passos? A gente já realizou, né, a segunda unidade, então você já tem a Sir Alfred aqui em Birigui, Sir Alfred Prime em Araçatuba. Só que aqui em cima você tem um espaço Kids e eu sei que você já tem projeto de expansão. Qual que é o próximo passo do grupo? A missão, a visão aqui em 2025 tem mais uma unidade, né? E aí Deus proporcionou a gente ter a terceira junto, né? É gêmeos. É gêmeos, porque a gente viu um prédio do lado da barbearia saiu, que era um açaí. A gente teve sempre sonho de ter a barbearia, o Sir Alfred Kids ali do lado. E aí, junto com o Prime, apareceu essa oportunidade. E a gente agora vai, daqui 1 mês ou 2, a gente vai inaugurar a Sir Alfred Kids. E onde você enxergou a oportunidade de mercado para atender as crianças? Todo mundo tem filho. É muito difícil alguém não ter filho. E o pai sempre tem 1 ou 2 filhos. Aí ele vem na barbearia e traz o filho. Traz o filho. E muitas pessoas, barbeiros, não gostam de cortar cabelo de criança, porque é difícil mesmo. Criança dá muito trabalho e tal. Tem criança que é boazinha, mas dá muito trabalho. E aí a gente cortava só de menino. E aí, como os pais sempre traziam, às vezes, a filha junto, a mãe trazia, e aí ela falava assim, tem alguém que corta cabelo de menina. E eu falava, mas aqui é uma barbearia, né? E aí foi aí que se arrastou. Aí eu peguei minha esposa, que ela já era professora de criança, tinha todo um dom com criança, falei, por que você não faz um curso para cortar cabelo de menino? Já não estava tão feliz na profissão, falei, não é porque você estudou que você pode ser isso o resto da vida. É, lógico. Fez um curso, amor, me agradece até hoje, tá cortando cabelo de menina, tá arrasando, e agora o Sir Alfred Kids aí do lado vai ser um lugar espetacular para atender menino, meninas, bebês. Ô Diego, e eu queria que você finalizasse fazendo uma reflexão. Quando você olha para trás, em algum momento você pensou em desistir ou teve medo do processo? Eu confesso para você que hoje, na verdade, hoje eu não tenho mais medo de nada. Mas quando você toma uma decisão, quando eu saí de um lugar que eu estava bem estabilizado, eu tomei essa decisão, foi a mais difícil para mim. Mas hoje eu não tenho medo de nada. Então, assim, como empreender não é fácil, o medo a gente tem, assim, a gente fica com medo de pagar uma conta, como que a gente vai pagar todo mundo. Mas quando a gente trabalha honestamente, com muita garra, com muita dedicação, amar o que faz, e Deus está sempre com a gente também, e a gente só vai dar tudo certo. Eu tinha certeza que o bate-papo com o Diego ia ser maravilhoso. Ele que é o fundador da Sir Alfred em Birigui, Sir Alfred Prime em Araçatuba e agora está expandindo os negócios com a Sir Alfred Kids aqui em Birigui também. Eu convido vocês a acessarem as redes sociais,
da barbearia. Convido vocês a conhecerem, afinal de contas eu sou super satisfeito, eles que cuidam do meu visual, e é muito importante. Uma boa impressão, com certeza, abre portas. E, Diego, te desejo muito sucesso e obrigado pela sua disponibilidade e que venham muitas mais novas unidades, quem sabe aí para o nosso público de Rio Preto, Presidente Prudente, enfim, todo o interior aí de São Paulo e depois outras cidades. Sucesso. Joca, a gente fala, as pessoas deixam a gente sonhar, então vamos sonhar, né? É isso. Vamos sonhar e vamos crescer, né? Eu quero agradecer você, a equipe toda que veio aqui na barbearia fazer esse trabalho aqui com a gente te admira muito, né? Só tem gratidão por você estar aqui fazendo essa conexão empresarial. Então as pessoas aí de casa que não acompanham o Joca, pode acompanhar, que só tem entrevistas de pessoas feras aí e aprendem muito aí. Muito obrigado, viu, Joca? Muito obrigado e eu agradeço a você especialmente pela sua audiência e relembro vocês a seguirem as redes sociais do Diego, da barbearia, a minha, do SBT. E se você gostou desse programa e quiser assistir ou compartilhar ele com alguém, ele vai estar disponível no YouTube, no canal do TH+ SBT Interior, ou acessando esse QR Code que está aqui na tela, você acessa toda a playlist. Eu não vou agradecer, porque já está aqui, quem cuida do meu visual que é a Ser Alper, e agradeço especialmente a vocês. Fiquem com Deus e até o próximo sábado. Até lá.